80% das crianças e adolescentes disponíveis para adoção no país têm mais de 8 anos de idade. Esse é o principal gargalo da adoção no Brasil de hoje. O ato de adotar deve se limitar à idade? Como superar essa dificuldade e preconceito na chamada adoção tardia? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Ricardo Rodrigues de Lima, que é titular da Vara da Infância e da Juventude da comarca de Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais, e integrante da Coordenadoria da Infância e Juventude da AMAGES. Doutor Ricardo, obrigado por atender o nosso convite. É um prazer falar com o senhor aqui no Pensamento Jurídico. Obrigado, Orion, pelo convite da associação. É um prazer estar aqui hoje com vocês para falar de um tema tão caro a todos nós, né? Que é a adoção, um dos instrumentos de proteção de crianças e adolescentes. Com certeza, obrigado também. Bom, doutor Ricardo é professor de Direito Administrativo das Faculdades Integradas Viana Júnior, também em Juiz de Fora. E a você que nos acompanha, a favor, inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube e enviar suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutor Ricardo, a adoção tardia sempre foi um gargalo para o sistema. Isso está crescendo? Uma criança, um adolescente com mais idade, seria mais difícil de adaptação? Orion. Na realidade, nós temos algumas dificuldades de adoção em relação a certos grupos. Não somente no tocante à adoção tardia, mas também em relação a outros grupos de crianças e adolescentes, como acontece, por exemplo, com aquelas que possuem problemas de saúde, aquelas que possuem necessidades especiais, os grupos de irmãos, mas, com certeza, a adoção tardia ou a adoção de crianças com mais idade é algo que nós convivemos em termos de dificuldade nas varas de infância e juventude. Né? Existe hoje no Brasil, vamos dizer assim, um preconceito no sentido e uma compreensão que, no meu entender, ela é errada, no sentido de que a criança com menos idade ela tem mais facilidade de se adaptar ao ambiente da adoção. Isso não é uma verdade absoluta, né? Estamos lidando com seres humanos, com pessoas em processo de formação, mas que têm personalidades próprias, enfim. É realmente um preconceito. Como você falou, não é só a questão da idade, tem também a cor da pele, né? A questão da raça, ser menino, ser menina, também influencia, e como o senhor disse também, problemas de saúde, né? Sim, a procura, o perfil de grande procura é da criança de pouca idade, até 2 anos de idade, até 3 anos. Hoje, há até uma procura, podemos dizer assim, maior, né, de crianças de até 6 anos, mas passados os 6 anos, já fica um pouco mais difícil no tocante aos perfis registrados nas habilitações do Sistema Nacional de Adoção. E a criança com necessidades especiais e com problemas de saúde é mais complicado ainda, porque as pessoas não se dispõem a enfrentar nessas dificuldades que nós temos em família. Isso é normal, né, no cotidiano, na vida da gente. Mas nas adoções, isso constitui um certo entrave. Sem entrar no meio dessas dificuldades, doutor Ricardo, o senhor me corrija se eu estiver errado, mas o próprio conceito de adoção parece não muito claro. O que é adoção, afinal? A adoção, a gente utiliza, nós que trabalhamos, né, com crianças e adolescentes, como o último caminho, a última hipótese para proteger crianças e adolescentes em situação de risco ou vulnerabilidade, em matéria de medidas de proteção.
Num primeiro momento, o que se tenta é uma reinserção familiar, um trabalho em rede de fortalecimento familiar. Quando existe a necessidade do acolhimento, seja o acolhimento institucional ou o acolhimento familiar, o trabalho que se faz é para retornar essa criança e adolescente ao seio de sua família biológica, mas quando nada disso surte efeito, dentro dessa perspectiva de proteção, aí sim tem-se que caminhar para a adoção. A adoção ela faz com que o vínculo biológico, né, se rompa e um novo vínculo surja com a família adotiva. É um vínculo de família, um vínculo de filiação, né? Então, essa é a adoção no Brasil. E essas crianças e adolescentes precisam mesmo de um lar, de alguém que os ampare, né? Porque quanto mais tempo ficam no abrigo, também diminui a chance de encontrar esse lar, né? Sim. Hoje, o ECA, ele trabalha com prazos exíguos, né? Tem limite de prazo para ficar acolhido, tem limite de prazo para a tramitação da ação de destituição do poder familiar, tem limite de prazo para a tramitação da ação de adoção, exatamente para evitar que crianças e adolescentes sem perspectiva de reinserção familiar fiquem indefinidamente, né, numa situação que não os proteja de uma maneira mais efetiva, né? Então, é por isso que a lei trabalhou e cada dia mais restringe esses prazos. Esse esquecimento, digamos assim, nos abrigos, né, afeta a formação dessas crianças, o crescimento delas, e fica assim uma demanda ali travada no ponto de vista afetivo delas, né? Com certeza. Hoje, a gente trabalha, né, todos que nos dedicamos à infância e adolescência, à proteção da infância e adolescência, hoje todos trabalhamos para reduzir significativamente os acolhimentos institucionais, nas casas de acolhimento. Hoje, a prioridade, quando há necessidade de se fazer um acolhimento, ou seja, retirar da família biológica para que se faça um trabalho de fortalecimento, a prioridade é que se encaminhe ao chamado acolhimento familiar, nos programas de famílias acolhedoras. Porque a Constituição, ela exige a prioridade, ou ela garante à criança e ao adolescente a convivência familiar e comunitária. E é absolutamente sem dúvida que essa exigência constitucional ela não consegue ser cumprida nos acolhimentos institucionais. A estrutura, por mais que se preocupem com o corpo técnico, mas não é o ambiente de uma casa, né, de uma família. É uma instituição. Imaginem, por exemplo, nós com 20 crianças dentro de nossa casa para poder cuidar. A atenção que dedicaríamos a essas crianças não seria aquela atenção própria, né, de um ambiente familiar aí com 4, 5 pessoas. Então, seja, por isso que... Não, pode. O obrigamento deveria ser, então, o último caso, né? A última iniciativa quando esgotada toda aquela possibilidade de o acolhimento familiar. Agora, principalmente o institucional, tá, Orion? Principalmente o institucional. Entendi. E é por isso que existem, doutor Ricardo, é preciso que existem iniciativas importantes, como foi a Semana de Mobilização Nacional, né, para Adoção. O que foi feito nesse dia? Durante a semana passada, porque dia 25 é o Dia Nacional, né, de mobilização em torno da 25 de maio, em torno da adoção, e por conta até de iniciativa do CNJ, iniciativas dos vários tribunais, muito se trabalhou no sentido de mobilizar a sociedade em torno desse tema.
E a mobilização, ela levou em conta as dificuldades de certos perfis de encontrarem o caminho da adoção. É a adoção tardia, né, a necessidade de abertura nas famílias e nos interessados para que se possibilite a adoção tardia, a adoção, como eu já disse, de crianças com problemas de saúde, portadores de necessidades especiais e assim por diante. É preciso romper. Eu dei uma entrevista na semana passada em que a repórter me perguntou se haveria necessidade de uma mudança na legislação para que se abrissem esses caminhos. Eu não vejo por aí. É uma mudança cultural. Eu acho que nós temos que ter mais informações a respeito da adoção e nós precisamos romper determinados padrões que foram estabelecidos e que geraram esse preconceito. Um preconceito que a gente não encontra com tanta ênfase nas adoções internacionais. Nas adoções internacionais, a gente consegue mais abertura para a adoção tardia e para as crianças nesses grupos que ficam excluídos. E nesse processo de conscientização, é importante esclarecer também algumas regras desse processo de habilitação dos interessados na adoção. Quais que são? Bom, a habilitação, existe no Sistema Nacional de Adoção uma possibilidade de feitura de um pré-cadastro, onde o próprio interessado ele inscreve lá seus dados. Mas ainda não é uma ferramenta muito utilizada, porque num segundo momento, esse que procura o pré-cadastro, ele necessariamente precisa procurar as varas da infância, né, e da juventude da sua localidade de residência para levar a documentação e complementar as informações. Então, o mais comum tem sido realmente a procura, né? Procura-se a vara da infância, o interessado ele é encaminhado ao setor técnico da vara, ele faz uma inscrição e lá nessa inscrição ele vai definir os perfis, qual é a idade, até qual idade que eu pretendo, se é menino, se é menina, a questão da cor, né, se tem abertura para determinadas etnias, enfim, esse cadastro é feito ali. A partir dali se faz um estudo psicossocial, uma avaliação psicológica e pelo serviço social, pesquisando em campo e através de entrevistas, né, aquela pessoa que se interessa, eles participam, os interessados, de um curso de formação e, após esse curso de formação, né, estando tudo ok, a documentação, o Ministério Público dá parecer e o juiz julga esta habilitação e, ao autorizar a habilitação, autoriza a inscrição no Sistema Nacional. Perfeito. Doutor Ricardo, eu vou fazer um pequeno intervalo. Gostaria que no próximo bloco só comentasse um pouco mais sobre as etapas importantes, até para evitar um insucesso nesse processo de adoção. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br ou pelo canal da Amages no YouTube. Estamos falando hoje sobre as dificuldades da adoção no Brasil, onde 80% das crianças e adolescentes disponíveis para adoção têm mais de 8 anos de idade. Estamos conversando aqui com o juiz Ricardo Rodrigues de Lima, que é titular da Vara da Infância e da Juventude da comarca de Juiz de Fora, na Zona da Mata. Ele também integra a Coordenadoria da Infância e Juventude da Associação dos Magistrados. Doutor Ricardo, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior, a respeito, então, das etapas importantes a serem cumpridas, para evitar até um insucesso, né, no processo de adoção. Essa preparação ela é muito importante. O que ela pode diagnosticar e revelar? A preparação, ela é imprescindível, né? A gente, tanto na Coordenadoria da Infância da Amages
e eu também sou integrante da coordenadoria do tribunal, da COINGE, então a gente acaba vivenciando muito, né, todo esse processo de adoção e, em especial, todas as dificuldades. Mas vamos começar pela habilitação. A habilitação, embora existam prazos exíguos, como eu já disse, né, uma habilitação ela tem que ser resolvida em 120 dias, podendo até ser prorrogada por igual período, mas muitas das dificuldades advêm da pouca disponibilidade de quem pretende adotar. Às vezes, a pessoa reclama da demora, mas não conseguiu fazer o curso de formação por reiteradas vezes em que foi convocada. Às vezes, é a falta de documentação que depende do próprio interessado. E também, é claro que alguma dificuldade se pode imputar à própria estrutura do Poder Judiciário, porque não tem como trabalhar na infância, nos processos de infância e juventude, sem o apoio técnico. E o nosso corpo técnico hoje ele está muito reduzido. Não é um problema do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, é um problema do país todo. Então, quando o processo, seja de habilitação ou mesmo o processo de adoção, ele vai ao setor técnico para fazer a avaliação psicológica, para fazer o trabalho social do serviço social, às vezes encontra um quadro restrito de servidores, né, de técnicos, de profissionais especializados, e por conta disso ali se forma um gargalo. Então, muitas vezes, os prazos não são cumpridos por conta dessa dificuldade estrutural. Não adianta só a lei reduzir os prazos para que tenhamos uma tramitação ágil. É preciso que a estrutura do Poder Judiciário ela acompanhe também, né, de modo a viabilizar esse trabalho rápido na infância e na juventude. E essa etapa é muito importante, doutor Ricardo, até porque desistir é mais desastroso do que não ser adotado, não é? Orion, é uma das coisas mais tristes quando se tem uma desistência dentro do processo de adoção. Uma devolução de uma criança ou de um adolescente dentro do processo de adoção. Porque se chegou à adoção, foi porque existe uma situação traumática familiar, né, que já foi sofrida pela criança e pelo adolescente, e às vezes foi retirado do ambiente da família biológica, foi acolhido institucionalmente ou através de programa de família acolhedora, e quando se encontra o caminho da adoção, né, e que se dá a esperança de um futuro a essa criança e o adolescente, e de repente isso tudo fica frustrado por conta de dificuldades, por conta, às vezes, de empatia, né, por conta de não adaptação àquela adoção. É uma das coisas mais tristes que nós vivenciamos nos processos de adoção. É claro que isso não é a regra, isso é a exceção. Eu já tive a oportunidade até de julgar ações de reparação civil propostas pelo Ministério Público por conta de devoluções sem muita justificativa, mas isso não resolve, né? A reparação civil não vai reparar a dor. É isso que para a criança é muito frustrante, porque ela já deve trazer uma culpa daquela primeira, digamos, aquele primeiro insucesso familiar, né, do qual ela veio, e aí, mais uma vez, é como se ela carregasse essa culpa para o resto da vida de que ela realmente é responsável por essa situação que ela vive, né? Agora, doutor Ricardo, na pandemia, nos últimos 2 anos aí, o processo ficou travado? Como é que foi possível fazer a adoção num momento em que é importante para que as crianças, o tempo corre contra elas, né? Como é que foi esse processo? Dificuldades aconteceram. Nós tivemos muitos servidores afastados do trabalho presencial,
e isso dificultou bastante, porque pertenciam a grupos de risco e não podiam... E tem muito trabalho na infância que depende de encontros presenciais, né? Não adianta somente a videoconferência. O que a gente fez foi encontrar caminhos. Alguns caminhos foram feitos, foram utilizados. Por exemplo, o trabalho de aproximação quando algum inscrito, pretendente inscrito no cadastro, no SNA, ele faz em relação a uma pretensa adoção. Começa-se, né, com uma aproximação. Essa aproximação a gente fez em muitas oportunidades por videoconferência. E depois, somente quando se avançou bastante no trabalho de aproximação, é que se fazia o encontro presencial. Então, isso foi um caminho, foi uma alternativa. Os cursos de formação que eram presenciais passaram a ser online, né? Isso foi também um caminho encontrado para romper essas dificuldades. Então, dizer que não encontramos e que não convivemos com dificuldades seria desconhecer, né, o que vivenciamos nesses últimos 2 anos e meio. Mas alternativas foram sendo encontradas em benefício da proteção de crianças e adolescentes. Com certeza, uma boa notícia. Agora, como é que o senhor integra aí, como disse, o comitê da AMAGES, né, essa Coordenadoria da Infância e Juventude da Associação dos Magistrados, também Coordenadoria de Infância e Juventude do Tribunal. O que a associação pode, que é uma novidade, ajudar, né, contribuir nesse papel, nesse processo? Desde o início da montagem dessa coordenadoria, nós nos reunimos primeiro, né, os integrantes, e sob a chefia da colega Risa, e chegamos a ter uma reunião também com o nosso presidente, que é o Luiz Carlos, e o que ficou claro, né, para todos nós é que essa coordenadoria da AMAGES, ela não está invadindo atribuições da coordenadoria do tribunal, né? Elas possuem, é claro, determinados momentos em que elas vão se ajudar, né? Mas as atribuições ou a intenção da sua existência foi outra completamente diferente da COINJ. Até porque eu, a Risa e o Eliseu, nós somos integrantes da COINJ e também somos integrantes da coordenadoria da AMAGES. A intenção da coordenadoria da AMAGES é dar apoio ao magistrado da infância e da juventude nas suas dificuldades, porque é um trabalho muito diferente dos demais no judiciário. Eu falo isso porque eu estou caminhando para 25 anos de carreira e estou há quase 5, né, na vara da infância e da juventude de Juiz de Fora, e o trabalho que eu fiz, né, e que estou fazendo nesses últimos 5 anos é muito, muito diferente de tudo aquilo que eu vivi nos outros 20 de magistratura. Existem dificuldades próprias, por exemplo, a dificuldade técnica de feitura de determinados trabalhos, as cobranças que nos são feitas pela fiscalização do CNJ, em especial, no tocante ao cumprimento dos prazos, quando não se tem uma estrutura que permita cumprir esses prazos. E a todo momento nós somos cobrados, né? São inspeções que são realizadas, são correições que são estabelecidas para fiscalizar varas da infância. Então, são angústias que nós, magistrados da infância, vivemos e que precisamos de um apoio da associação para superar essas dificuldades. A nossa atuação na Coordenadoria da Infância da AMAGES é exatamente para ser esse braço, vamos dizer assim, amigo, de apoio ao colega que atua na infância e na juventude. E muitos deles, Orion, sem trabalhar em vara especializada.
né? Eu tenho o conforto de trabalhar numa vara especializada. O colega que está numa vara de primeira entrância, ele está com clínica geral, vamos chamar assim, trabalhando em todas as frentes e também com infância e juventude. Então, as dificuldades são muitas. E a nossa intenção é ajudar naquilo que for possível para apoiar, para amparar. Muito bem. Importante essa iniciativa inédita da atual gestão, então, de amparar, dar esse apoio aos magistrados. Doutor Ricardo, a gente faz com todos os nossos entrevistados aqui, a ideia de indicação de leitura. O que o senhor tem para nós hoje, por favor? Eu li há poucos dias o livro que foi lançado sob a coordenação da desembargadora Mariângela Meia, que é o livro Adoção, Corações que se abriram para acolher e amar. Ele foi lançado até pela EGEF, e é um livro que traz muito sentimento, uma carga emocional muito grande, porque tem depoimentos dos mais variados de quem viveu, não somente, né, como magistrado, eu tenho a vivência como magistrado, mas eu não vivi num ambiente de adoção, né, como adotado, e não convivi como adotante. Então, ali tem uma carga muito importante de sentimento que todos nós que trabalhamos com infância e juventude deveria ler. É muito bonito, muito bacana o trabalho que foi feito. Muito bom, com certeza uma boa indicação. São histórias de quem adotou e falam de transformações da vida delas pela adoção. Muito bom. Eu comecei aqui, então, com o juiz Ricardo Rodrigues de Lima, que é titular da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Juiz de Fora, na Zona da Mata, e também integrante da Comissão da Coordenadoria da Infância e Juventude da Associação da AMAGES. Doutor Ricardo, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer falar com o senhor aqui no Pensamento Jurídico. Orion, obrigado pela oportunidade e quero deixar aqui o meu abraço a todos e me colocar à disposição para novas conversas, né? Não somente sobre adoção, mas em especial sobre criança e adolescente. Ok, nós agradecemos. E a você que nos acompanhou até aqui pode ver e rever essa entrevista nos canais da AMAGES, no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Obrigado e até a próxima.